Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O primeiro programa de 2022. Temos o prazer de receber o consultor e economista, professor Carlos Setti. Obrigado, Setti, por estar aqui presente no primeiro programa de 2022 para falarmos sobre retrospectiva de 2021 e as perspectivas de 2022 sobre o aspecto econômico e financeiro. Okay, prazer é meu, caro Bino. É uma satisfação novamente estar aqui na TV FIB. Vamos debater. Ok. Aguarde mais um pouco, já voltamos. Vestibular FIB, inscrições abertas. 20 cursos na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Agende uma visita e conheça o campus. Parcele o seu curso e comece sem pagar mensalidade. FIB, na sua vibe. Estamos de volta com o programa Mundo Acadêmico, o primeiro de 2022. Temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o professor economista e consultor Carlos Setti. Hoje, diferentemente do que fizemos nos anos anteriores, sempre gravamos esse programa no final do ano. Hoje trouxemos aqui para o primeiro programa de 2022 para falarmos um pouco sobre o que aconteceu em 2021, sobre a ótica econômica e financeira, sobre a visão econômica e financeira, e as perspectivas de 2022 na visão experiente do professor Carlos Setti. Setti, sempre falamos isso no ano anterior, né? Em dezembro gravamos, falando, sem fechar dezembro, falando do ano seguinte. E hoje estamos iniciando 2022, na primeira semana de 2022, você está aqui para avaliar o que aconteceu em 2021, né? Especialmente no segundo semestre, porque eu me lembro que nós fizemos um programa em julho, comentando o fechamento do primeiro semestre. Eu queria que você sentasse mais fogo sobre a sua análise retrospectiva, né, de 2021, sobre a ótica econômica no segundo semestre. Okay. Né? Sabemos que o ano de 2022 também, quando você for comentar sobre as perspectivas, sabemos que temos um indicador importantíssimo, que são as eleições, né, de 2022. Eu tenho certeza que você vai transitar por esse aspecto também. Então, eu queria que você começasse fazendo a avaliação do segundo semestre sobre o aspecto econômico do que foi a economia brasileira fechando dezembro de 2021, Setti. Ok, olha, 2021 ele começou a se recuperar fortemente a partir de maio, né, quando a pandemia já tinha dado sinais de que estava mais sob controle, né, que a vacinação fez efeito. Então aí o comércio começou a abrir, serviços começaram a abrir, as indústrias começaram a ter mais pedido em carteira e começaram a contratar, e a gente conseguiu ver então a pujança do país se recuperando. Então a partir de maio foi um divisor de águas para o comércio muito importante, fundamental, porque foi Dia das Mães, e a partir daí o movimento cresceu e o país foi bem. O que aconteceu com o país em 2021? O país em 2021 deve crescer 4,5%. O PIB, né, que é a nossa produção da riqueza do país. Esse 4,5% ele vai recuperar a recessão do ano 2020. Em 2020 a economia andou para trás, principalmente por causa da pandemia, e nós crescemos negativamente 4,1%. Agora, 2021 nós estamos crescendo positivamente 4,8%. Então, em 2021 percebe-se uma recuperação da economia, sob esse ponto de vista, o que deixa um pouquinho animado para a entrada de 2022, apesar de que a estimativa de crescimento será bem menor em 2022 do que 2021, mas tem algumas perspectivas importantes que nós vamos comentar ao longo do programa. Outra questão que eu queria ressalvar de 2021, que esse crescimento do país, ele gerou 3.200.000 empregos novos. Essas são informações que às vezes a mídia velha, ou a velha mídia, que hoje está na mão da grande mídia, ela não dá, por interesses políticos que não querem dar essas informações. Mas o país, essa informação é do CAGED. Né? O CAGED na verdade,
é o que mede as empresas em forma de admissão e demissão. Na verdade, é um cadastro de admitidos e demitidos. Então, o CAGED é oficial, o país gerou, por conta do crescimento, 3.200.000 empregos novos com carteira assinada. Eu acho que isso é significativo para um país que vinha praticamente quebrado. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar de 2021 foi o saldo da balança comercial. Nossa balança comercial terminou o ano com 70 bilhões de dólares de saldo positivo. Então, a gente imagina assim, com toda essa entrada de recursos no país, o dólar ainda está alto. Imagina se não tivesse entrado esse recurso da exportação maior que a importação, como estaria o dólar? Então, esse é um outro fator positivo. 70 bilhões de dólares não é fácil. Se você multiplicar por 5,5, você vai ver que a gente teve um saldo de balanço de 380 bilhões de reais. Então é dinheiro pra caramba. Acho que é um outro ponto positivo que vale a pena ressaltar. Eu vejo uma outra questão também, no mundo globalizado e no mundo internacional, né, o leilão do 5G. O leilão do 5G foi um leilão muito bem sucedido, né, que aconteceu em novembro. Muito bem sucedido. Então o Brasil, em termos de comunicação, está na primeira linha de todo mundo, que é o 5G, e o leilão foi muito bem sucedido, o que mostra que o investidor também demonstra um pouquinho de cuidado. Então, de valorização do país. São dados que eu gostaria de ressaltar que aconteceram no ano 2021 e que muitas vezes a velha imprensa não fala. Sete, você comentou sobre o aspecto econômico, alguns indicadores importantes, né, de ser avaliado sobre a ótica das retrospectivas, né? Você falou do PIB, você falou do emprego, do crescimento do emprego pelo CAGED, né? Sim. Eu queria entrar agora, tocar em dois pontos importantes que você não comentou, mas sobre a visão do que passou. Tá. Né? Retrospectiva. Tá. A Selic, que é o juro básico da economia, sim, o governo empurrou ele lá para baixo, a 2%. Foi. Deu um desespero danado no mercado, principalmente nos investidores, sim, que não estavam acostumados a ganhar 0,25, né? E isso percorreu alguns meses assim. E isso não se sustentou, né? Tanto é que não se sustentou que o governo teve que obrigatoriamente usar da artimanha que todos os governos utilizam, né? Do instrumento da política monetária, que é elevar a taxa de juro para poder conter, melhor dizendo, o consumo, né? Então, eu queria que você comentasse isso. O que o governo fez, né? Fez correto? No retorno da economia, jogar os juros lá para baixo, na minha opinião, artificialmente, porque a economia não tem essa estrutura, tanto é que mostrou que não tem, que a inflação voltou e ele voltou à velha política econômica, contendo pelo aumento da Selic. Hoje é 9,25, já projetando 11 para o início de fevereiro, próxima reunião do Copom. Queria que você comentasse o que aconteceu, o que o governo fez com isso, se foi um tiro certo, um tiro errado, isso não foi predominante para que a inflação voltasse. A sua visão sobre o aspecto econômico. O aspecto econômico é o seguinte, o governo subiu a taxa de juros quando a inflação subiu. Então esse é um remédio clássico que Estados Unidos, que Alemanha... E todos os modelos. Todos os né? modelos... São instrumentos monetários. Do mundo inteiro eles utilizam. O Brasil também utilizou. Sim. Então, quando a inflação subiu, ele subiu a taxa de juros para conter o consumo. Sim. E a partir daí, diminuindo o consumo, ele diminuiria a demanda e automaticamente baixaria a inflação. Então, essa é o que está acontecendo hoje. Foi a razão de ser. E lá atrás, quando ele forçou para 2%, você não acha que houve uma forçada de barra? A economia não tem estrutura para isso? Depende, Carobino. Eu quero que você comentasse a sua visão econômica. Sob o ponto de vista do investidor, foi ruim, mas sob o ponto de vista de quem toma dinheiro emprestado, foi uma maravilha. É isso que eu quero que você comente para o nosso telespectador. Foi uma maravilha. A empresa que tomava dinheiro emprestado, 2% ao ano, foi uma maravilha. Para o investidor, não. Então, esses são aspectos que a gente tem que analisar. E o país precisa dos dois. O país precisa do investidor e o país precisa de quem produz. Esse é um aspecto.
O juro estava baixo porque a inflação também estava baixa. Sim. Na verdade, eles andam juntos, né? Como instrumento de política monetária, eles sempre andam juntos, em todo o país do mundo. E a inflação subiu o juro. Tem um efeito positivo que eu acredito que vai acontecer para 2022, já que estamos falando também de perspectivas, né? Sim. O juro da Selic em 2022 está previsto 12%. Ele está em 9,25%. Ele vai subindo até 12%. Mas se você olhar o gráfico da inflação, ela vai caindo de 10, que ela vai dar 10, o ano passado vai dar 10, ela vai caindo para 4,5%. Então, na medida que sobe o juro, ele baixa a inflação. O que nós esperamos é que a hora que a inflação estiver baixa, ele consiga também baixar a taxa de juros. Então, Sete, mas é isso, a gente estava comentando até em off aqui, antes do início do programa, o mercado financeiro, ele é como se fosse um inimigo, entre aspas, né? Ele briga muito com o mercado econômico. Sim. Né? Porque ele não perde um centavinho do ganho, né, financeiro dele. Sim. Né? Você comentou sobre o cheque especial comigo aqui em off, é um exemplo clássico disso. Uma Selic hoje de 9,25, né, e um cheque especial hoje na ordem de 70%. Né? Como isso civilizadamente pode acontecer num país, né? Uma economia estável? Como se explica? Como se explica isso? Que uma taxa básica de juros, que é a referência da economia, de 9 vira na ponta 70. Né? O cartão de crédito vira 300. Isso. Então, quer dizer, não tem uma explicação. Então aí, Carubino, precisaremos conhecer um pouquinho mais como que o banco forma o preço Sim. dele. Mas, na verdade, tem muita especulação, Sim. muita especulação. Tem um outro fator, que os bancos, de forma geral, eles têm a mais cara e a mais procurada moeda do momento, que é o crédito. Então, ele tem a mercadoria mais cara e mais procurada. Então, como ele tem a mercadoria mais cara e mais procurada, é lei de oferta e procura. Ele pode subir os juros que as pessoas continuam emprestando. Então, na verdade, é um pouco a lógica na visão da economia produtiva. O que é bom para todo mundo é que achasse uma taxa de juros que fosse compatível com um ganho no mercado financeiro, descontada a inflação, e que não pesasse tanto para as empresas que tomam capital de giro e para o consumidor que vai comprar sua venda a prazo. Senão, o giro de algumas mercadorias a prazo, como eletrodomésticos, por exemplo, como automóveis, cai muito, porque o juro fica muito alto. Então, na economia... E a indústria sofre, né? A indústria sofre. Então, na economia, o ideal é a gente achar uma taxa do equilíbrio, né? Para que aí todo mundo pudesse ganhar e todo mundo pudesse produzir. Isso é saudável. No primeiro mundo, essa taxa tem equilíbrio. Aqui mas acontece que aí eu quero abrir uma discussão com você, Sete. Tá. Existe um oceano no meio do aspecto econômico e do aspecto financeiro. Sim, eu sei. Você fez uma introdução aí. Sim. Né? Como é que os bancos, as instituições financeiras constroem o seu custo do capital, do dinheiro? Né? É uma incógnita. Ninguém... Tá certo? Agora, a indústria, o comércio, o prestador de serviço, ele também precisa viver, precisa comer. Sim. Né? Precisa pagar os seus empregados, suas obrigações tributárias. Né? E você é um executivo de uma grande indústria. Sim. Você pode falar com propriedade sobre isso. Sim. Né? Como não vai repassar o custo? Não tem como. Sim. Né? Você não compra farinha do mesmo preço, falando da Mesani, que é a tua empresa, né? A empresa onde você gerencia, o mesmo preço que você comprava um ano atrás. Sim. Só que se as empresas não produzirem, os bancos não vão ganhar dinheiro. Exato. Porque o banco ganha dinheiro quando a empresa vai negociar a duplicata, a conta garantida ou a aplicação financeira. E a indústria é o principal motor. Sim. Dos três elementos da indústria, comércio, eu enxergo a indústria o principal motor. Ela é o principal motor em tudo, inclusive ela é que... Ela é principal, é a primeira que cai, é a primeira que recupera. Sim. Né? E é a primeira que gera emprego e é a primeira que corta quando a crise existe. É a que mais recolhe imposto, a indústria recolhe muito mais imposto que o comércio e serviços e que agronegócio, pela própria característica da indústria, né? É a que mais gera emprego. E é a que mais sofre. Sem dúvida. Né? Você está nesse meio, é que mais sofre. Sem e dúvida. é que precisava ser mais incentivada. Sim, com né? certeza.
É lógico. Daí, Carobino, a reforma tributária. Quando se falou tanto de reforma tributária este ano e não se fez nada, e o ano que vem não vai sair nada por causa das eleições, lá para o mês de abril, cada deputado foi para a sua área, para a sua região, para a sua cidade e vai brigar lá. Ele quer se reeleger, ele não quer cuidar do país. Então não vai sair reforma nenhuma, muito menos a tributária. Precisaria ter reforma tributária para o peso dos impostos sobre a produção ser menor. Aí o custo dos produtos, na ponta, ficaria menor e a população consumiria mais. E estaria muito mais bem realizado. Um exemplo disso foi o combustível, né? É. Como o combustível, gasolina, óleo diesel, o etanol, pode ter aumentado, na média, 40%. Então, nada justifica. Pô, nada justifica. Como isso impressionou a inflação? Está aí. Claro. Saiu a inflação de 12 para 10 no acumulado, IPCA acumulado. Sim. É lógico que o combustível teve uma contribuição fatal para esse aumento. Porque tudo que você transporta no Brasil é transporte rodoviário, Exato. vai estar o preço do frete que vai impactar no preço dos produtos. Evidente. E aí, uma observação, o governo falou que ia intervir lá na Petrobras, mas não pode intervir. Uma sociedade anônima, de capital aberto, é regido por normas do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, né? Então não é bem assim. Né? Nós então estamos numa economia de mercado, né? Faz-se pouco. Né? Estamos numa economia de mercado. Uma economia de mercado. Então, quer dizer, o governo falou muito, mas o aumento aconteceu normalmente. A política de preço, falando um pouquinho do combustível agora, porque tem reflexo direto na economia, nos preços e no IPCA, na inflação. A política, da sua opinião, essa política de preço dos combustíveis de modo geral, como está sendo conduzido com base no dólar, né? Os preços internacionais. Você acha correto, Sérgio? Sob o ponto de vista da empresa Petrobras, eu acho. E sobre o aspecto econômico? Também. O que acontece é que você teria que ter um equilíbrio. Aí o papel do Estado que deveria intervir. Subsídio é um dado. Outro problema, o Brasil não tem um problema de produção de petróleo. Exato. O Brasil tem um problema... Não tem autonomia. Então, mas o Brasil tem um problema de refinamento de petróleo. Produz, mas... Não refina a quantidade suficiente. Se acontecesse isso, traria, pela produção a mais que teria de petróleo... Teria autonomia total. Teria autonomia total e equilibraria o preço. Não precisaria estar nada dependendo. Amarrado no preço do dólar, por exemplo. E no Brasil aconteceu duas coisas, né? O barril de petróleo no mundo inteiro subiu, o barril em dólar, e no Brasil o real desvalorizou em relação ao dólar. Tudo isso junto aumentou o custo do combustível, impactou no item transporte da inflação, é o que mais impacta. Hoje o combustível impacta na inflação brasileira mais que alimento. Então tem alguma coisa errada com isso. Não é normal que um combustível possa impactar mais que alimento. Não é normal. Tá certo. Alimento é comida. Perfeito. Como é que pode? Sérgio, eu queria... o tempo voa, né? Nós estamos aqui já falando sobre a retrospectiva, né? E agora eu quero que você sente fogo na perspectiva 2022, né? Lógico, com o olho no retrovisor, como você fez até agora, economista, executivo de empresa de alimentos, né? Perspectiva 2022, uma eleição e tudo pela frente, Sérgio. Vai ser um ano difícil por conta de um crescimento econômico baixo, uma taxa de juros alta. Acho que isso vai pegar, né? Eu penso que vai haver uma pequena recuperação do emprego, vai haver. Já sinaliza-se que nós devemos cair aproximadamente 1,2% na taxa de desemprego. Sinaliza-se isso já, as pesquisas já mostram. E eu creio que devagar, ao longo do ano, vai haver uma recuperação do poder aquisitivo, porque a inflação vai baixar e muitos salários que tiveram dissídio coletivo e que vão ter dissídio coletivo até o primeiro semestre do ano que vem, devem ser salários que pegaram essa inflação alta. Portanto, deve ser aumentos salariais de reajuste em torno de 10%. Então, esse aumento de salário e uma queda da inflação deve relativamente recuperar em parte o poder aquisitivo da população. Deve ser isso. O que pode atrapalhar? As eleições. As eleições,
Na verdade, eu acho que ela vai atrapalhar mais que qualquer outro fator econômico. Taxa de juros atrapalha? Atrapalha, mas o empresário já aprendeu a trabalhar com taxa de juro alto. A inflação é problema? É, mas as pessoas já aprenderam a administrar a sua vida pessoal, seu orçamento. Mas eleição, se polarizar, como parece que vai polarizar, entre esquerda e direita no país, e se ficar essa briga até o fim, alguns impactos vão ser grandes. Por exemplo, impacto no dólar. O dólar é o primeiro que vai subir, desvalorizar o real, se acontecer uma polarização radical. Bolsa de valores. Bolsa de valores cai, porque se o dólar sobe, a bolsa de valores significa investimento no setor produtivo cai, os empresários vão ficar com medo, assustados de fazer qualquer investimento, quer dizer, aquela máquina a mais que eu poderia investir, eu não vou, e se eu não vou investir, eu não vou gerar emprego, né? O consumidor que ia trocar seu automóvel, que ia trocar sua geladeira, não vai trocar mais. Esse é o impacto quando um país anda para trás. Né? São os riscos da eleição. Da eleição. Eu vejo do processo eleitoral. Eu participo do CIESP e o CIESP vê da mesma forma. O CIESP, para quem não sabe, é exatamente Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele pensa assim, e todo esse impacto da eleição com juros altos vai ser problema. Mas, Osete, todo ano de eleição é ano de um cenário político conturbado, principalmente, você colocou bem, eu também não vejo de outra maneira, esquerda e direita, não vejo de outra maneira, né? Não acredito, na minha opinião, modesta opinião, que deva surgir uma terceira via que vá realmente representar, né? Eu enxergo que tem pessoas aí capazes, mas que vá representar e vá... uma alternativa. Uma alternativa que vai enfrentar realmente o Bolsonaro na reeleição e o Lula que está aí para enfrentar o Bolsonaro. Né? Então, assim, é ambiente de cenário conturbado. Bastante. Eu enxergo dessa maneira. Então, assim, principalmente no segundo semestre de 2022. A partir de junho. A partir de junho, quando começar a esquentar realmente, onde todas as chapas já estão todas definidas, né? Quando o pessoal já sair a campo realmente, o que você acha? Acha que a coisa vai pegar realmente? Eu penso que vai pegar. Sobretudo se o debate político e as pesquisas mostrarem, e deverão mostrar essa polarização, e o debate caminhar, ao invés de debater problemas brasileiros, caminhar para demagogia, para agressões, para ideologia. Ideologias. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Não leva a nada. Não leva a nada. Para o país, não. Para o país... O empresariado vai perder, né? A bolsa vai cair, o dólar vai subir, o desemprego vai aumentar. A troco de quê? A troco de ideologias. Ideologia. Por isso, Caro Bino, diante da sua pergunta, a meu ver, eu acho que as eleições são um risco maior do que a taxa de juros, sabia? Porque, volto a dizer, o empresário aprendeu a trabalhar com taxa de juros alta, ele não gosta, não quer trabalhar, prefere taxa de juros menor. Mas ele aprendeu a trabalhar nesse país que faz 50 anos que a gente vive esses dramas de planos econômicos, sai crise. Vai um, vem outro, sobe juro, baixa juro, sobe a inflação, baixa juro, entendeu? Então eles estão acostumados, mas a nação perde. Osete, os mesmos indicadores que você comentou inicialmente falando do que aconteceu em 2021, PIB, desemprego, câmbio, juros, Selic, sim, e a inflação, que é o IPCA. Sim. Esses 5 indicadores, qual a sua visão para 2022? 2022, nós vamos sair de um PIB. Isso são previsões do começo de um ano. Pode ser melhor do que isso, pode ser pior que isso. Vai depender muito do que nós tratamos aqui. Mas, por exemplo, o PIB, que é a produção do país, vai crescer em torno de 4,5% a 4,8%. Esse é o ano de 2021. Deve crescer 0,5% em 2022. Parece pouco, né, César? Você comentou comigo em off aqui. Caro Bino, será que o telespectador sabe quanto equivale um PIB no Brasil? Fala para quem está nos assistindo, Sérgio. Então, pessoal, a gente fala que o país vai crescer 0,5% e tal, mas o que representa o PIB total do Brasil em 2022? Quantos milhões? Na verdade, não são milhões, são trilhões. O PIB brasileiro previsto para 2022 são 8 trilhões de reais. Vou repetir, 8 trilhões de reais. Então, a pergunta que se faz, eu estava conversando com o Caro Bino nos bastidores, é o seguinte: você que é empresário,
Você quer aproveitar esses 8 trilhões ou você vai deixar o seu concorrente aproveitar? Você vai batalhar, você vai ser criativo, você vai ter iniciativa, você vai ser agressivo comercialmente, você vai ter gestão financeira para você pegar essa parte, ou você vai ficar sentado à beira do caminho vendo o seu concorrente passar? Então essa é a grande pergunta que eu faço. E esses 8 trilhões são 1,5 bilhão de dólares, é significativo. O Brasil é a 12ª economia do mundo. Nós estamos na frente de muita gente. Então a gente deveria aproveitar, nesse sentido, esse país maravilhoso que a gente tem e deixar algumas diferenças, inclusive ideológicas e políticas, de lado e focar no país, prestar atenção nesse país. Porque é aqui onde nós vivemos, é aqui onde nós trabalhamos, é aqui onde nós criamos nossos filhos e formamos a nossa família. Então acho que é aqui que nós temos que concentrar nosso foco. Sete, eu queria que você, fazendo as considerações finais, eu não poderia deixar de você pedir para você falar um pouquinho da Mezani, onde você é executivo já há muitos anos, né? E é a empresa que nos apoia aqui culturalmente aqui no nosso mundo acadêmico, né? Como é que foi 2021 para vocês lá na indústria alimentícia e as projeções, as macro projeções para 2022? Então, para nós, da Mezani, foi muito bom 2021. Né? Nós continuamos líder de mercado. A gente, em massa fresca, somos o número 1 pelo 6º ano consecutivo. Então, veja, uma empresa de Bauru... Quando você fala massa fresca, quais são os produtos? Não, só para o telespectador. A diferença, assim, tem a massa fresca e a massa congelada. Certo. A massa congelada, vou dar um exemplo, é aquela lasanha pronta que você coloca no micro por 20 minutos e come. A massa fresca é a lasanha, você tem que pôr o recheio e fazer. Para dar um exemplo, né? Uhum. Então, nós somos líder de massa fresca. A Mezani, ela produz hoje 2,5 milhões de quilos por mês. Mezani é exatamente muito forte. Nós geramos aqui 860 empregos diretos e mais uns 300 empregos indiretos. Ou seja, mais de 1.100 empregos. Mais de 1.100 empregos na cidade. Para Bauru. Para Bauru. Emprego estável, não tem cortes e não, a gente é estável. Se olhar o nosso gráfico de emprego, ao longo do ano ele só cresce, porque a produção cresce, então ele tem que crescer. E vocês têm funcionários de carreira lá, né? Muito interessante isso. Vocês valorizam as pessoas lá, né, Sérgio? A política de gestão de pessoas da Mezani é ótima, porque a Mezani pertence à família japonesa, né? Então, por ser família japonesa, eles têm uns princípios diferentes de nós ocidentais, e um deles é respeito ao trabalhador. Eles olham muito esse lado humano das coisas. E a Mezani tem isso. A Mezani também ela é a 3ª marca de pão de alho. E a gente tem pão de alho há muito pouco tempo. Os nossos concorrentes têm o dobro de tempo de mercado que nós. Já assumiram a 3ª posição. Nós somos a 3ª posição de pão de alho, que é um produto que cresceu muito e que a gente cresce muito. Então, do portfólio de vocês, fala para nós os principais produtos. O carro-chefe. Sim, principais produtos nossos são talharim, nhoque, lasanha, capelete, ravioli, pastel. São os carros-chefes de vocês. São os carros-chefes nossos, além do pão de alho. Que leva vocês aí a liderança do market share em nível Brasil. Isso é importante para o telespectador saber, né? É uma indústria genuinamente bauruense, que tem um executivo bauruense, economista, que pensa economia e pensa estratégia para a empresa. Quantos anos já, 7? De Mezani, 12. 12 anos de Mezani. Ou seja, mostra... E a Mezani, 76 anos de 76 anos de vida. Está na em Bauru. terceira geração. E ninguém sobrevive tantos anos num país, como a gente acabou de debater nesse programa, cheio de altos e baixos, cheio de inflação alta, juro alto, planos econômicos, sai um, entra outro, entra o governo, sai o outro, só arrebenta com o país. Então ninguém sobrevive tantos anos se não tiver cabeça no lugar e não for bem administrado. Uma gestão sólida, né, Sérgio? Desde o avô, né, para vocês saberem, o avô, eu sou Nobuji Nagasawa, que hoje, com muita honra, é nome de um bairro aqui em Bauru. Legal. É o avô, quem começou. Aí passou pelo filho e agora está na mão dos netos. Legal. 7, obrigado de coração mais uma vez. Esse ano diferente, né?
esperamos, confiamos em Deus, né, que esse ano será melhor. A pandemia parece-me controlada, né? Sim. Os cuidados têm que continuar acontecendo, né? Todos os cuidados nós já sabemos quais são, né? Mas esperamos que a economia, como você projetou, uma visão otimista, né? Iremos vencer as incertezas que vão acontecer, principalmente as eleições, e vai acontecer um cenário muito preocupante, mas você que está nos assistindo, cuide do seu bolso, pessoa física, né, Sete? Cuide do seu bolso, cuide do seu endividamento, cuide do seu cartão de crédito, cuide do seu cheque especial. Isso. Não é isso, Sete? Isso mesmo. E pessoa jurídica, né, um empresário, cuidar como você sempre, eu aprendi com você isso, né? Suas aulas, né? Sente em cima, melhor dizendo, né, do seu fluxo de caixa. Perfeito. Eu aprendi isso com você e cuide disso. Fluxo de caixa, você é empresário. Né? E você, pessoa física, cuide do seu endividamento. Isso mesmo. Não é isso, Sérgio? Isso aí. Obrigado de coração. Os juros estão muito altos. Os juros são muito altos. Né? Não dá para correr risco, né, Não dá Sérgio? para correr risco. Mas sempre com uma visão otimista. Acredite aquilo que o Sérgio falou. Um economista que tem visão de mercado, que trabalha no dia a dia no mercado, né? Na indústria. Então, mexe com o dia a dia sobre os aspectos econômicos e financeiros. Então, a visão é otimista, né, Sérgio? Eu sou otimista e vejo uma visão otimista. Pé no chão, né? Tem um ditado antigo que diz assim: o chão nos prende, mas nos permite caminhar. Então, você tem que ter pé no chão, mas com visão otimista. Porque isso dá criatividade, que dá motivação e que dá um grau de confiança muito grande. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E vamos fazer daqui 6 meses mais um programa. Ao invés de fazermos um programa no ano, no meio do ano, já vamos estar bem próximo da eleição, vamos trazer você de novo aqui para fazer uma análise do que foi o primeiro semestre de 2022 e as projeções do segundo semestre. Porque já está convidado, Sérgio. Tá bom, obrigado a tuas ordens. Vai ser um prazer, viu? Tá ok, Sérgio. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.